pouco melhor e tal. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer de forma especial aos nossos expositores, e eu passo imediatamente a palavra aos nossos parlamentares. E o primeiro inscrito, nós faremos, como anunciei antes, 3 minutos, com a réplica de 3 minutos também, passa a palavra ao deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Bem, senhor presidente da audiência pública, deputado Exalci, nosso companheiro, senhores palestrantes, aqueles que estão na mesa e aqueles que estiveram há pouco, nós recebemos aqui um intensivão, né? Em pouco tempo, uma carga enorme de informações a respeito do que ocorre na educação brasileira como um todo, mas que já é percebido por nós de uma maneira mais difusa, né? Eu que sou militante da área da educação, exemplo de tantos outros que aqui estão, nós sabemos que essa é a realidade. Eu escutei com especial atenção os palestrantes e eu diria assim, até de uma forma menos técnica, mas bastante incisiva e verdadeira o depoimento da professora, né? Onde ela falava que em uma determinada aula ela falaria de algumas similaridades entre o nacional-socialismo e o comunismo. Eu digo à professora que, na verdade, são absolutamente idênticos. O que os diferencia é que o comunismo ele é internacional, né? Ele tenta trabalhar o movimento comunista como se não houvesse fronteiras nem existisse geografia. E o nacionalsocialismo era um movimento nacionalista, como o próprio nome estava colocando. Então não havia nenhuma diferença, nem no método, nem na execução, né? E aí estão os exemplos de Stalin com os gulags e Hitler com os campos de concentração. O nosso problema hoje, enquanto país, não é definir para onde vamos em termos de ideologia. Cada um tem a sua e faz o seu juízo de valor à medida que o tempo passa e as experiências se acumulam, né? O que nós temos que combater, e nós nos resignamos, e esse é um fato, né? Com essa ideologia estatal, ou com essa obrigatoriedade, né, de que a política de gêneros, de que a política ideológica, ela seja jogada goela dentro, né, da população brasileira como um todo, a partir da mais tenra idade. E me parece que o problema maior passa aí, desde a década de 60, pela formação dos nossos professores. Os professores, eles reproduzem o que aprendem, né? Então, a formação dos nossos mestres, né, a grade curricular da formação dos nossos professores é que precisa ser revista. Eu escutei um dos palestrantes falar que havia um estudo de que 70% da grade curricular ela é teórica e pouco mais de 30% ela é prática. Eu não sei onde ela fez essa pesquisa, que eu conheço é quase 90% teórica. E pouco menos de 10%, um pouco mais de 10% prática. E a prática é uma metodologia de ensino que muitas vezes, quando é aplicada, principalmente nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, na área de alfabetização, tem um resultado que eu diria que é uma catástrofe para o país. Mais de 50% das nossas crianças na 4ª série do ensino fundamental são analfabetas ou analfabetas funcionais, né? E isso é resultado da má formação dos nossos professores. Então, eles, repito, reproduzem o que aprendem nos bancos das universidades. Então, nós, a exemplo de qualquer outra ação, temos que começar, me perdoe a redundância, pelo início, né? Mudar a forma e o currículo de formação dos nossos professores para formarmos professores alfabetizadores que tenham a possibilidade de copiando o que dá certo no mundo e não aqui reproduzindo teorias de ensino alienígenas que só tem no Brasil, no México e na Argentina, que não por acaso são os últimos países do mundo na proficiência educacional nos testes PISA, que é o pseudo-método construtivista, né? Então, essa ideologia, a partir da formação dos nossos professores, gera uma série de distorções e que nós estamos assistindo aqui como resultado dessa audiência pública. Sem me alongar mais, e elogiando aqui a ação do deputado Exalci, que faz parte da nossa bancada, e ele sabe, conversamos a respeito disso desde dezembro do ano passado, no início da legislatura, quando
pediu o apoio do deputado para que nós pudéssemos, inclusive, ter como escolha a Comissão da Educação, porque acredito que, a isento de direitos humanos, há uma guerra ideológica e doutrinária, e que nós estamos vendo como no jogo de ping-pong passar a bolinha para frente e para trás, né? Então, há uma estratégia muito bem delineada pelo partido que está no poder de continuidade desse partido a partir da doutrinação das crianças e dos jovens, e isso é muito grave, né? Então, por isso, a nossa preocupação é estarmos bem representados na Comissão da Educação. No mais, dizer que eu escutei e assisti a exposição sobre o projeto de lei, me proponho, inclusive, a opinar nele, a ajudar nele. Acho que falta a criminalização, tá? Porque se você simplesmente estabelece quais são os direitos e deveres, os deveres, mas não define direitos nem punição, claro que as punições têm que ter uma graduação. Ninguém aqui está defendendo a expulsão de professores, nem tampouco a degradação pública. Mas se os professores forem informados de que a lei existe na hora em que ela for votada e aprovada, é evidente que se perseverar numa prática que é danosa e ilegal, as pessoas têm que ser penalizadas em função das suas ações, que são ou passam a ser publicamente indefensáveis, né? Contra o espírito da lei. E também a questão que foi colocada no final, e também fruto de depoimentos que escutei aqui, de que hoje você, quando vai se submeter a um concurso público ou um teste de avaliação a nível nacional, você fica tentando adivinhar qual é o sentimento ideológico que move o escrutinador, para que você, ao invés de colocar o seu conhecimento ou o que você entende sobre aquela matéria, você passa a querer adivinhar qual é o sentimento de esquerda daquele cidadão que o está escrutinando. Isso é muito grave, porque o Brasil, infelizmente, não tem tido a prática nos últimos anos de passar para as crianças nos anos iniciais que elas precisam aprender de forma adequada a língua pátria e as 4 operações matemáticas. A partir daí, é como se fosse o alicerce de um edifício sólido, né? Os anos subsequentes é uma coisa absolutamente natural, né? Que quem aprendeu na forma adequada nos anos iniciais, ele vai ter uma evolução adequada nos anos subsequentes. E só para concluir, Zalci, porque esse é um tema, me desculpe, bastante importante, eu quero novamente reiterar aqui a importância do tema. Nós estávamos conversando com a nossa bancada e me parece um caso realmente de uma CPI. Né, a questão da qualidade do ensino e a falácia e o fracasso da educação brasileira em função dessa visão ideológica retrógrada e ultrapassada. Se você verificar de 2005 para cá, em 2013, a Prova Brasil, que passa a ser um exame universal, antes havia o SAEB, onde você fazia a amostragem, os anos iniciais do ensino fundamental, o que aumenta de proficiência é muito tímido, senhor procurador. Nos anos finais do ensino fundamental, isso diminui. E no ensino médio, retroage. Nos últimos 8 anos, nós tivemos uma inversão do processo de qualidade do ensino no Brasil, fruto dessa perversão, dessa distorção, dessa falta de planejamento e, infelizmente, da incapacidade que o governo tem tido de observar o próprio diagnóstico, porque o diagnóstico que eu estou apontando é feito pelo próprio MEC, né, e tomar medidas em função do desastre que se avizinha. Isso nós estamos perdendo produtividade, competitividade, estamos condenando gerações de brasileiros e brasileiras ao subemprego. Muito obrigado. Em próximo inscrito, alguns deputados se ausentaram, até porque começou a ordem do dia, mas o próximo inscrito, deputado Jair Bolsonaro. Não está em votação nominal ainda, quando tiver a gente avisa, que já na programação, deputado Jair Bolsonaro, depois deputado Sóstenes Cavalcante. Poxa, quer dizer que as pessoas estão na mesa que eu estou aqui emocionado, que eu não pensei que existisse gente como vocês. Sinceramente, tá certo? Não quero ser sozinho em luta nenhuma, não. Até no momento